Olá, muito boa noite a todos. Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Maila, presidente e fundadora do Instituto Droma Rumani. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu sou Cláudia Maila, presidente e fundadora do Instituto Droma Rumani, do Ponto de Cultura IDR, e hoje temos a honra, o prazer em receber Ronaldo Camilo Zebra, que é do Ponto de Cultura Pérola Negra, de Uberlândia, Triângulo Norte de Minas. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Ronaldo, Marla. Obrigado a todos os institutos, né? É um prazer estar aqui, estar participando com vocês. Como você disse, né? Eu sou o Ronaldo, né? Sou sócio fundador do Ponto de Cultura Pérola Negra. Hoje sou conselheiro. O Ponto de Cultura Pérola Negra é uma instituição que ela é bastante familiar, assim, né? Ela nasceu na comunidade que a gente mora, do bairro Luiz Rote de Freitas, né? E hoje a gente desenvolve várias ações culturais, sociais dentro da nossa comunidade. que bacana, que coisa boa. Bom, então, e hoje nós estamos aqui, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre essa formação de agentes culturais da cultura viva. Então, essa formação do Cultura Viva é uma ação, né, que a gente está realizando através do projeto Brinca Brasil, né, do Pontão Bola de Meia, que é um parceiro nosso, né, onde a gente está com várias instituições, né, mais de 5 instituições desenvolvendo esse trabalho no Brasil, né. Então a gente também somos uns dos representantes e a gente tem tem oficinas, tem palestras, então a gente faz várias fóruns, né? A gente já realizou, né? O Fórum da Cultura e Infância em Uberlândia, a gente representando a nossa cidade Uberlândia, com o Pontão Bola de Meia encabeçando, junto conosco, essa ação. E nesse dia 19, a gente vai estar realizando uma formação para agentes Cultura Viva, que são bolsistas desse projeto, né? Desse e de outros projetos também que tenha na nossa região, a gente está convidando para estar tendo essa formação, né? Então vai ter palestras, brincadeiras, várias rodas de conversa. É um momento de troca mesmo entre o ponto de cultura e esses agentes. Nossa, muito bacana. Ronaldo, eu gostaria que você assim, contasse muito breve para nós a história, como você se apresentou aí, como nasceu, né, o Pérola Negra, e, e assim, além de tudo isso, fale para nós mais um pouco dessa história, porque sabemos que uma bonita história, ela nasce de muita batalha, de muita luta, e que com certeza não é diferente, não foi diferente para vocês. Fale-nos um pouquinho da sua história, da história da Pérola Negra. Então, o Ponto de Cultura Pérola Negra surgiu no bairro nosso, né, no bairro Lisote. O nosso bairro ele é um bairro que ele é 15 que era que era não é 15 quilômetros da cidade, né? E ele nasceu assim bem com precariedade, né? Não tinha infraestrutura de asfalto, a gente não tinha tantas ações culturais, tinha poucas escolas. E aí a gente, devido a essa segregação socioespacial, nossa, é aquele negócio, a criança vai se virando, né? Criando as brincadeiras, vai fazendo as coisas do jeito que dá, né? E a gente começou a desenvolver ações na comunidade. Ao passar do tempo, depois dessas ações, né, consolidação dessas ações, a gente precisou institucionalizar. Foi aí que surgiu a ideia do Ponto de Cultura Pérola Negra. Vamos criar uma ONG, jovem tudo aflorado, querendo fazer as coisas, vamos criar uma ONG. E aí nós resolvemos criar a instituição, né, que é a ACIPEM, Associação de Cultura e Cidadania Pérola Negra, que se tornou um ponto de cultura. E aí, assim, o nome do Pérola Negra, ele surgiu
que na infância, antes de estar em Uberlândia, né, eu mudei para Uberlândia criança, né, com 12 anos, a gente participou da escola de samba Pérola Negra. Então teve essa transição de nomes também, né? Então ele já veio da cultura popular do samba de São Paulo para Minas Gerais. E aí a gente criou um grupo de pagode com o nome da escola de samba, que era o Grupo Pérola Negra. Então o nome ficou também bastante conhecido. A gente falou, então agora a ONG vai ter o nome do grupo de samba, Pérola Olha, Negra. Então que bacana. então a história é mais ou menos essa. Que bacana, Ronaldo. E me fala uma coisa, qual que é a faixa etária de crianças que vocês atendem aí? Ó, na verdade, a gente trabalha mais ou menos de 8 anos em diante, né? Não tem uma. Porque, igual o trabalho nosso da dança circular, tem criança lá com 8, 9 anos que tá com um avô, com o pai lá, de 10 anos, né? Então, assim, a gente não separa muito, né? Em algumas ações. Tem ações voltadas só para criança e tem ações também para adulto. Mas tem algumas ações que a gente faz conjunto também. A criança com o adulto. Não, muito bacana. Nesse seu, né, nessa trajetória sua, né, que nasceu aí, né, que com certeza vocês devem ter passado por bastante momentos vulneráveis, com bastante dificuldade, né? Quando a gente fala Sim, vulneráveis em todos os aspectos, né? Que uma família, ela muitas vezes ela tem grandes artistas, mas devido à dificuldade, à vulnerabilidade social daquela família, tanto financeira como emocional, às vezes o pai é alcoólatra, enfim, as crianças passam por toda essa dificuldade, e quando a gente fala de cultura e de arte, a gente fala assim de algo que contribui muito para que essas crianças elas vejam um novo rumo na vida delas. E com sim. certeza você deve ter alguma história que você vivenciou aí e que te chamou muita atenção, porque assim a gente fala dentro daquela realidade que é vivenciada no cotidiano. Eu gostaria que você assim nos trouxesse algo que te chamou muita atenção nesse tempo em que vocês estavam aí se preparando e de onde que surgiu todo esse desejo e essa força para contribuir com as outras pessoas, porque essa é a missão de vocês, né? Sim, eu estou até esquecendo de citar também, minha mãe também foi muito importante. Hoje ela não é viva, né? Até dia 21 a gente vai fazer uma ação em memória a ela também, que é o Salve Jorge, uma ação solidária que a gente faz, a gente comemora a data do São Jorge, né, no mês de São Jorge, mas também a gente sai assim com várias instituições doando marmitas de comida para moradores em situação de rua. Depois, no período da tarde, a gente tem a comemoração. Aí a gente faz uma roda de samba, que a gente também é bastante festeiro, né? E aí, depois dessa ação social, a gente faz essa roda de samba solidária. Então, todo Coisa recurso, todas essas coisas é voltado para essa ação do Salve Jorge também, que é uma ação que a gente realiza já está há 5 anos fazendo essa ação no bairro que tem uma abrangência da cidade toda, que é feito lá no Ponto de Cultura, mas a gente sai para fazer essa doação na cidade toda, em vários pontos da cidade. Olha que coisa bacana, Porque minha hein? mãe também foi uma mulher muito acolhedora, né? Assim, ela trabalha, a gente no início a gente doou bastante verdura lá na casa dela, que é o Ponto de Cultura nasceu da casa dela, né? Olha. Então, assim, ela cedeu o espaço da casa para a gente estar realizando as ações, né? E a gente veio inspirando nela, que minha mãe sempre foi acolhedora. Nossa, que bacana, viu? Isso é muito importante, né, Ronaldo? Quando a gente fala dessa questão do voluntariado e da assistência em geral, a gente não Sim, fala só de um assistencialismo, a gente fala daquilo que a gente faz com o coração e com o sim, desejo realmente de contribuir com o outro, né? E geralmente as histórias, assim como a sua, como surgiu, a gente vê que é uma coisa que ela
ela nasce realmente de um desejo de contribuir com o outro, né? Sim. Muito bacana a sua história, Ronaldo. Mas eu vou te deixar à vontade para você falar mais um pouco do Pérola Negra para nós. O Pérola Negra, assim, a gente, querendo ou não, acaba refletindo na gente, assim, tem um perfil da gente, né? Porque nossa família é muito musical. Tem meu cunhado que foi diretor da instituição também, né? É músico, compositor. Tem minha irmã Andréia, que fez parte também da diretoria da instituição e sempre foi envolvida em cultura popular, né? Madrinha de Congado, Carnaval, então ela participa bastante da cultura popular. E hoje a presidente é a minha sobrinha, a Jéssica, que é cantora e compositora, Jéssica Pérola. E engraçado, tanto o Alex como a Jéssica, eles têm essa marca com o nome da própria instituição, do Ponto de Cultura, Pérola Negra. Que a gente falou, ó, vocês têm que ter identidade aí nossa aí, porque vocês desenvolvem o trabalho aqui também com a gente e tal. E aí hoje o nome deles artístico é Alex Pérola e Jéssica Pérola. Olha só. E E além dessas ações culturais, né, assim, falando deles, dessa parte artística, a gente realiza um festival que é bem grande na cidade, que é o Festival Pérola Negra, que a gente também comemorou o aniversário desse bairro Lisote, que no passado foi tão discriminado, que a gente falou, a gente tem que fazer essas ações e valorizar. Né? Então a gente criou a camiseta, Eu Amo Lisote, Festival Pérola Negra, e foi crescendo. Hoje a gente faz um evento que é um dos maiores eventos aí do Triângulo Norte, né? Já levamos Ludmilla, vários cantores aí de renome nacional. Semana passada, desculpa que até fazer um mexer aqui, teve uma dupla que é do bairro também, né? Direto pediu oportunidade para estar cantando lá no bairro. Então, assim, a ideia até do festival também é como a gente está oportunizar os artistas novos. E essa dupla estava na semana passada no Caldeirão do Hulk, que é o Diego e Vitor Hugo, né? Que é do olha, bairro também, e direto a gente abria espaço para eles lá. Então, ele tem muito carinho pela gente, pela instituição e pelo esse trabalho aí do Ponto de Cultura. nossa, isso é maravilhoso, né? E assim, então tudo isso, né, devido a essa história que você me contou, nos contou aqui da sua mãe, essa ideia surgiu, foi da sua mãe? É que a minha mãe sempre foi assim, passavam na porta, com dificuldade ela doava uma coisa, ajudava ali e tal, então foi vindo através dela, que ela que veio trazendo o pessoal, essa parte assistencial para dentro de casa, né? Aham, que Aí passou bacana. o tempo, a gente fez cadastro no banco de alimentos do Ceasa, e já recebíamos verdura e já doava para a comunidade, e foi assim que a gente foi desenvolvendo o trabalho do Ponto de Cultura, né, da instituição. Muito Aí bacana. algumas coisas vão se perdendo, vai vindo, surgindo coisas novas também, né? Aham. E aí, mais uma vez, te perguntando aí sobre essa formação de agentes culturais, fale mais um pouquinho sobre como é essa formação, o que traz de benefício, o que vocês conseguem observar nas questões tanto cultural como assistencial, o que traz de novo para essas crianças e adolescentes que vocês acolhem também. É muito importante essas formações, né? Porque o que acontece? Hoje a gente tem alguns agentes, né, e até oficineiros, que foram pessoas que fizeram oficina com nós e está voltando para o Ponto de Cultura hoje para estar desenvolvendo seu trabalho. Né? Já aconteceu com a gente, pouco tempo atrás, um adolescente. Eu, quando era criança, eu tive aqui no Ponto de Cultura e fiz um trabalho aqui. Eu aprendi aqui a grafitar, um exemplo, né? Uhum. Teria como um espaço para eu dar uma aula aqui de grafite, assim, assim, assim. Já aconteceu isso, da pessoa pedir o espaço, depois eu fui saber da pessoa, a pessoa começou a fazer esse trabalho, que ela tem a profissão hoje lá dentro do Ponto de Cultura. Olha só. Quer dizer que de acolhido ele passa a ser um oficineiro. Ser um oficineiro. Então, assim, e aí vai indo essa troca, um colega indica o outro, e a gente vai indo. Assim.
Está trabalhando mesmo. Contribuindo, né, Ronaldo? Contribuindo com a formação desses, como ponto de cultura. O importante, além disso tudo, é você dar a esperança, né, para essas crianças que, como eu coloquei para você aqui, que muitas vezes elas têm uma Sim, capacidade muito grande, mas às vezes elas não têm a oportunidade, sim, né? Isso é sim, muito importante, quer dizer que é um trabalho, além da arte, da cultura, vinculado ao social, que é sim, um trabalho que ele é muito amplo, né? Tanto nesse campo com adolescentes, com crianças, com adultos, e acredito também com pessoas da terceira idade, sim, porque a gente vê muita dificuldade dessas pessoas quando chegam a se sentir como fim de linha, né? Vamos sim, dizer assim, né? E esse trabalho é um trabalho muito rico que vem, a gente vê pelo que a gente vivencia, né? Em cada oficina que a gente faz, essa contribuição que é dada a essas pessoas, que muitas vezes elas é, se sentem limitadas, né? Vamos dizer assim, chegamos no fim da linha, não temos mais nada, né? E muitas acabam entrando num caminho até depressivo. Então, falando sobre isso também, você, além de contribuir com essa parte social, também ajuda na saúde mental, né? Porque quando a pessoa ela está bem emocionalmente, quando ela está focada em algum objetivo, né, ela está sempre com a esperança de algo novo, né, sim. de construir, de buscar, de colaborar. E essa troca, como você colocou, essa troca é muito importante. Então, pegando o gancho aí, eu quero que você nos relate aí uma história que te chamou muita atenção de alguma criança que estava aí no seu meio ou está, né? E Assim, como eu falo, a gente é muito ligado à arte e à cultura, né? Assim, então é muito difícil até falar outra coisa sem ser ligado a esse tema. Mas teve uma outra coisa que foi muito importante também. Tivemos assim várias pontes para essa questão artística. Eu estou falando da parte artística, desculpa estar até mudando um pouquinho. Você me não, fez uma pergunta e estou respondendo outra coisa. Mas assim, até dentro do festival mesmo, a gente já fez ponte para artista que não tinha oportunidade de estar gravando, igual o Luiz Cláudio gravou com um adolescente, criança, né, o Austin e Gustavo, que a gente fez a ponte de fazer esse encontro dentro do festival lá nosso, lá. E aí eu tô falando porque isso aí foi uma coisa que me emocionou muito no palco do festival. Que aí eu falei pro Luiz Cláudio cantor, não sei se vocês conhecem cantor sertanejo, compositor, não sei se vocês conhecem esse mundo artístico. E aí, assim, o Luiz Cláudio ficou emocionado também porque ele lembrou dele na infância dele, da mãe dele na peleja com ele, né? Levando ele no palco com um playbackzinho para ele cantar, e ele se sentiu na pele dos meninos que estavam lá, que queria ver ele cantando, e prometeu para gravar, e gravou uma música com eles. Então, assim, que e aí esse dia eu chorei até no palco, foi uma coisa que eu fiquei bastante emocionado. nossa, é muito bacana mesmo. Bom, e quanto ao, você falou que vocês também trabalham tem também o roda de samba? Sim, essa roda de samba que a gente está fazendo, né, realizando, ela não é constante, a gente faz ela uma vez no ano, essa do Salve Jorge, né, que é para esse evento mesmo, né, para o Salve Jorge, que foi uma ação também que a minha irmã Andréia, né, teve a ideia e conseguiu juntar várias instituições. Então, tem vários pontos de cultura, tem uns 3 ou 4 pontos de cultura local,
né, e outras instituições que não é cadastrada como ponto de cultura, não é ponto de cultura, mas são instituições também, né, e a gente vai fazendo essa corrente, né, essa corrente do bem. Ó, que bacana, eu quero participar dessa corrente aí Sim, também, viu? é muito bacana. O Eu Salve acho Jorge é. Nossa, muito bacana. Aqui a gente tem algumas realizações, né, da comunidade aqui dos Arturos, que é muito bacana também, sempre com muitos eventos, e é assim, um marco aqui na cidade de Contagem. Mas eu ainda acho que tem aqui em Contagem, nós temos que ainda olhar muito para a cultura, né? Sim, Porque é uma cidade histórica, né? E nós precisamos, eu falo muito isso, a gente precisa muito de buscar aí novos mundos, novos recursos para além, né? É claro que a prefeita aqui ela investe muito sim na cultura, mas nós precisamos de pessoas assim com esse olhar de vocês aí, viu? sim. Bom, E quando a gente vai saindo, você vai desenvolvendo uma coisa, vai desencadeando outra, né, Marla? Assim, você vai desenvolvendo um trabalho, a gente vai conhecendo pessoas no meio do caminho boas, como você e e o Ariel, né? Então, assim, e vai vindo as parcerias, né? Assim, eu então acho que acredito, é isso que você falou é verdade, ô Ronaldo. Isso é muito importante, essa conexão, né? Isso é uma conexão. Isso é muito importante. Mas eu vou deixar você falar que desculpa ter te cortado. Pode ficar à vontade. não, não, tô tranquilo. Mas é isso, né? A história nossa surgiu através de várias parcerias. Até para a gente se tornar ponte de cultura foi uma coisa muito engraçada, né? Porque um colega meu, que ele é da cultura hip hop, né? Ele é muito antenado nessa questão de edital, tudo. Ele falou assim: Ô Ronaldo, vocês são um ponto de cultura e por que você não fez não fez seu cadastro para se tornar um ponto de cultura? Porque eu não tinha essa visão. O que era um ponto de cultura? A gente fazia todo um trabalho, como vocês do Instituto faz, de ponto de cultura, mas não tinha nomenclatura de ponto de cultura, né? Não tinha esse cadastro como ponto de cultura, sendo que tem toda a documentação, tem todo um trabalho, um histórico desenvolvido, né? Hoje a gente é uma instituição que a gente já tem mais de 20 anos, né? Assim, então a gente já tem um trabalho para trás, né? É muito importante, né? E, igual você está falando aí, ô Ronaldo, a gente pensa assim, realmente, muitos anos sem ter um esclarecimento ou apoio, né? E muitas vezes a gente fica pensando quantas outras instituições, quantas outros coletivos, né, de pessoas que amam a cultura, que amam a arte, também não têm esse apoio. Não tem, às vezes a informação não chega, né? Não chega, porque, por exemplo, aqui, principalmente, a gente via, eu vejo, né, na questão, uma dificuldade para que esses novos agentes culturais, para que essas novas instituições, esse ponto de cultura, eles aconteçam, porque muitas vezes a pessoa ela não tem conhecimento, né? Ela não tem uma certa dificuldade. Isso a gente fala de muitos casos que a gente acompanha. Como a gente coloca aqui a questão do serviço social, que é o que a gente Sim, acompanha, a gente vê a dificuldade dessas pessoas. Então, assim, esse trabalho de vocês é muito importante, principalmente, e já de antemão, né, te agradecendo muito novamente pelo apoio que você nos deu, porque é muito importante a gente ter sempre alguém com esse olhar sensível, com esse olhar de apoio, né? Porque hoje a gente vê que é tão complexo isso, né? sim. E quando você tem alguma instituição, alguém que está
à frente, que já sabe, já tem um pouquinho mais de experiência, que chega e te dá uma mão, isso é muito bom. Então, nesse caso, a colaboração de vocês, eu acredito que é muito importante e, e a gente precisa realmente de buscar aí, né, esse, esse apoio, se unir, né, Sim, dar as mãos para a gente se fortalecer mais, porque a gente fala assim, ó, eu falo como ser humano, nós somos como correntes, né? Somos elos. sim, Então, um fortalece o outro na questão de que uma especialidade, uma forma que um tem, o outro não tem, e assim vai se completando. Assim, a gente fala, eu uso muito essa forma de falar, que nós somos como especialidades médicas. A gente, o que eu não tenho, você tem, o que você não tem, o outro tem, então a gente vai se unindo, vai se juntando, vai se agrupando, e aí se torna algo mais forte, porque ninguém consegue ser só, ninguém é uma ilha não, não, isolada, né? A gente precisa sempre um do outro, porque sim, às vezes trabalho assim tão relevante como o que vocês fazem, olha o quanto que vocês contribuem, né, com outras pessoas que querem fazer, né, deles ali um ponto de cultura e que trabalharam quanto tempo sem sim. saber, sem conhecer, né? Então, isso é muito importante. E aí eu quero que você aqui, para a gente finalizar aqui, você falar mais um pouco, né? Dar um recado seu sobre o seu evento, fazer um chamamento mesmo, né, para as pessoas, para que possam, quem sabe, aí, né, estar aí com você e, e dar o seu recado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, Marla, a oportunidade e o espaço, né? Todo o espaço de diálogo é muito importante e a gente vai aprendendo um com o outro, né? E aproveitar esse espaço também para a gente estar reforçando o convite, né? Que nesse dia 19 a gente está realizando, né? A formação Agente Cultura Viva no Ponto de Cultura Pérola Negra. Para quem estiver no Triângulo Norte, na cidade de Uberlândia, fica ali na rua Roberto Margonari, número 820, no bairro Lisó de Freitas. E aproveitando que na segunda-feira, no feriado de Tiradentes, tem a nossa ação solidária, o Salve Jorge, tá? Que é essa ação que a gente realiza também, esse trabalho que a gente doa aí para os moradores em situação de rua as marmitas e depois, após as 12h30, né, tem a tradicional roda de samba aí, com sambistas em movimento e vários sambistas também, pessoal do samba da cidade também. E todos também doam esse cachê, é gratuito. Vão lá, toca também para estar fortalecendo o evento. E a entrada do evento é gratuita, tá bom? Bom, nós aqui te agradecemos mais uma vez, Ronaldo, pela sua presença aqui tão honrada e dizer para você que, assim, é muito é muito importante, muito, muito mesmo, a participação de vocês e gostaríamos muito que tivéssemos outras entrevistas, né? E que Sim, você falasse mais sobre os seus eventos aí também, tá? E sim, te gente. agradecendo muito mais uma vez e gostaria que você deixasse um recado aí para quem estivesse assistindo, um recado assim, uma mensagem. A mensagem é todos tenham fé e lute, né? E acredite naquilo que você sonha, né? Porque se você mesmo não acreditar que você sonha, nunca vai conseguir, né, realizar as ações que você deseja. E antes de fechar, eu vou aproveitar que nós estamos também com o projeto do PENAB, municipal, que veio recurso do governo federal, e estamos executando várias oficinas culturais, oficina de trança, oficina de, né, maquiagem,
oficina de dança circular, Olha, oficina de samba rock, tem várias oficinas culturais lá no Pérola Negra e tudo 0800, né? Através desse apoio de incentivo aí do PENAB. que Muito bacana. obrigado, Marla. Muito obrigado Obrigada pela... a você, Ronaldo. Que fique com Deus e que Deus possa abençoar mais e mais a vida de vocês, tá? E é isso. E vamos seguindo adiante, com fé, com foco, esperança, sabedoria. E é isso. É a única coisa que nós Sim, precisamos é ter fé, ter foco e esperança. Muito agradeço obrigada. muito aí. Deus abençoe vocês. Abençoe todos vocês também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.